Muito obrigado por terem tentado cumprir aqui o coffee break em tempo recorde. Vamos dar início ao segundo painel, a inovação a partir de dentro como uma força ou um motor da competitividade. Diogo Agostinho, Diretor de Desenvolvimento de Negócio na ECO, vai ser o moderador. Sem mais demoras, damos início ao segundo painel. Peço-vos que tentem ser o mais breve possíveis, passando a vossa mensagem, obviamente, para tentarmos cumprir o resto do dia ainda de hoje. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. O próximo painel desafia-nos a refletir sobre o papel da inovação assente no digital, a revolução tecnológica dos nossos dias. Já se questionou porque é que tantas empresas optam por copiar frequentemente as soluções umas das outras ou comprar inovação em vez de capacitarem as suas pessoas a inovar verdadeiramente? Como é que os clientes distinguem inovadores estruturais dos imitadores? E porquê é que os primeiros são aqueles que conseguem alcançar uma vantagem competitiva e sustentável no mercado e os outros estão frequentemente condenados ao fracasso? A competitividade das nações e das empresas depende da sua capacidade digital, já todos sabemos. A pergunta que se coloca é outra. Quantos criadores de soluções digitais existem na sua empresa e no seu país para sustentar esta revolução? E para assegurar que a tecnologia chegue rapidamente a todos os processos que dela necessitam? Neste painel vamos ouvir casos de sucesso de quem soube fomentar a inovação e promover os inovadores, capacitando as suas pessoas com tecnologias digitais poderosas a competência irrelevante ao longo do caminho. Na QuidGest acreditamos que no futuro próximo saber programar deixará de ser um obstáculo à inovação, já que a criação de software se fará a um nível mais elevado de abstração, usando padrões para modelar e não código de programação. Não é utopia, é pura realidade. Venha compreender como disponibilizamos aos nossos clientes e parceiros ferramentas para inovarem adaptadas à sua visão e atividade, soluções mais entendíveis por humanos e preparadas para integrar um serviço de qualidade diferenciada e competitiva. É com enorme orgulho que anunciamos a criação do Laboratório de Coinovação da QuidGest. Um laboratório que estará à vossa disposição até 2 semanas e que permitirá capacitar as vossas equipas com ferramentas que vão além da geração de ideias inovadoras, ao permitir a sua implementação através da criação de solução de base digital. Aproveitem esta oportunidade de lançamento e sejam os primeiros a conhecer o Laboratório de Coinovação da QuidGest. Para tal, basta acederem ao website da QuidGest e falarem com o QuidBot, o nosso simpático chatbot. Escolha a opção KeyDay e depois quer tirar mais partido do KeyDay, respondendo às questões que vos serão colocadas. Durante a próxima semana iremos entrar em contacto convosco para acertar todos os pormenores. O meu nome é Sara Almeida, sou consultora de gestão de recursos humanos na QuidGest e estarei disponível para responder às vossas dúvidas ao longo deste KeyDay. Obrigada, boa sessão e até já! Muito bom dia a todos. Muito obrigado à organização pelo convite de estar aqui no 13º KeyDay. Só esta data já é uma demonstração de vontade da QuidGest de fazer um momento de partilha. Uma empresa que, e por estar aqui posso elogiar, acho eu, uma empresa que faz isto 13 anos de partilha, é uma empresa que está mais próxima da inovação. O painel anterior demonstrou-nos isso mesmo, que a partilha é fundamental e que o receio de partilhar também é fundamental ser esbatido. Cumprimentar o João Paulo e a Cristina pelo convite e cumprimentar neles todos os funcionários da QuidGest, todos os clientes, todos os fornecedores, todos os parceiros. Hoje temos um painel de muita qualidade e dizer-vos que há uma entrevista de João Paulo Carvalho no ECO, que eu hoje represento aqui, como Media Partner, que cita Gary Hamel sobre a obediência, a diligência, a inteligência. Para isso treinamos o nosso cão. O que queremos é pessoas com iniciativa, com ousadia, com zelo pelo seu trabalho. Eu acrescentaria a questão do erro. E no painel anterior, e desculpem-me estar, obviamente, foi o que nós ouvimos anteriormente, estar aqui a citar, este foi um dos pontos que eu senti muito e era um dos motes também para vocês, para as vossas apresentações. A necessidade de criar aqui um ambiente de segurança, um ambiente que permita as pessoas não errarem, ou melhor, errarem, mas não terem medo de errar. E por isso, sem mais delongas, vou apresentar os meus parceiros do painel e por esta ordem serão as apresentações. Miguel Mira da Silva. Miguel Mira da Silva é professor catedrático de Sistemas de Informação do Instituto Superior Técnico e responsável pelo Grupo de Investigação e Transformação Digital no INOV. Também é coordenador do mestrado à distância, assim como vários cursos de formação. Tem uma licenciatura e um mestrado em Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior Técnico, um doutoramento em Ciências de Computação pela Universidade de Glasgow, um mestrado em Gestão Sloan Fellowship pela London Business School e uma agregação em Sistemas de Informação pelo Instituto Superior Técnico. Miguel, por favor.
palco é seu. Então, bom dia a todos. O tema que eu vou falar, assim numa frase, é porque estas tecnologias digitais, ou as novas tecnologias digitais, vão tornar os informáticos obsoletos. Okay? Eu sei que é um bocado provocatório, né? Mas é de propósito, né? Espero que a partir de agora prestem um bocadinho de atenção. Pelo menos os informáticos estão aqui na sala, são quase todos. O que acontece é que a gente está a confundir muito as tecnologias digitais, que já existem há 40 ou 50 anos, com as novas tecnologias digitais que realmente são novas. Quando nós falamos de computadores, de Windows, de ratos, teclados e ecrãs, essas são as velhas tecnologias digitais. E então eu gosto muito de história, principalmente, e também de economia, então de história económica. Ainda este verão li um livro sobre os 20 economistas da Escola Clássica de Economia, do século XVIII e XIX. E gosto muito da Revolução Industrial e depois tudo o que aconteceu até aos dias de hoje. Porque, no fundo, está-se a repetir tudo outra vez, não é? A Revolução Digital tem muitos paralelos com a Revolução Industrial, apesar de hoje em dia sermos 1000 vezes mais ricos. Não é? Mas somos 1000 vezes mais ricos, mas a desigualdade também está a aumentar, como aliás aumentou no século XVIII. Não é? Portanto, os problemas até são mais parecidos do que a gente imagina e só quem não lê história é que não percebe que as coisas se repetem demasiadas vezes. E eu não quero ofender ninguém, portanto eu não vou comparar diretamente uma coisa com outra, mas eu gosto muito da história dos cavalos na Revolução Industrial. Durante 10 mil anos, os humanos utilizaram a força animal como energia, especialmente para energia no transporte. E quando veio a Revolução Industrial, não é, com a máquina a vapor, mais tarde as locomotivas a vapor, não é, mais tarde apareceram os carros, o motor a combustão, não é, e os cavalos praticamente desapareceram. Bem, os cavalos não tinham culpa, não é? E hoje em dia os cavalos ainda existem, mas são produtos de luxo. E eu acho que está a acontecer um bocadinho mesmo com a informática hoje em dia, não é? Só que agora, em vez de demorar 300 anos, vai demorar 30 anos. E já começou. Também já agora, fica aqui uma sugestão, quem gosta destas coisas, para lerem os livros do Bridge-Olson, está lá tudo explicado, tintim por tintim. Qual é a diferença das tecnologias e as novas tecnologias? As tecnologias velhas, digitais, eu já disse quais são. As novas, só para dar alguns exemplos, porque pronto, já passaram 2 ou 3 minutos dos meus 10, são exemplos apenas a cloud, não é? Quem ainda tem servidores dentro de casa está completamente no passado. Tecnologias na área da cibersegurança, em particular o ransomware, escuso de citar os 3 notícias das últimas 2, 3 semanas gravíssimas, não é? E a falta de preparação dos informáticos para o que está a acontecer. Os chatbots, que eu acho que vai despedir 10% da força de trabalho nos próximos anos. E não está ninguém preocupado com isso. É um grande problema, obviamente, social, mas também é uma enorme oportunidade para as organizações se tornarem muitíssimo mais eficientes. E já se vê, já começa a aparecer em vários sítios. E outro exemplo é o low-code. Temos aqui o gênio da QuickGest, mas há OutSystems, a Mendix e agora já a Amazon também já tem, a Salesforce, Google, Microsoft, etc, etc. E como vocês sabem, estas ferramentas permitem produzir software 10 vezes mais rápido, com 10 vezes menos conhecimentos e 10 vezes melhores aplicações. Portanto, isso vai acontecer. O Java, o Python, o C# vão desaparecer. Quem não percebe isto também vai ficar rapidamente no passado. E depois as tecnologias de 5G e IoT, sistemas embebidos, etc., também a pouco e pouco vão começar a entrar. Agora, mais importante que as tecnologias, e eu como fiz o MBA e é a minha área de sistemas de informação, são os métodos de gestão. Não são só as tecnologias que são novas. Ainda hoje em dia, quase toda a gente utiliza a gestão de projetos tradicional, que eu chamo de tradicional, é o PMBOK, o IPMA da Projeto em Portugal, que são metodologias completamente desapropriadas para aquilo que é hoje em dia a inovação tecnológica. E nos últimos 10, 15 anos houve muita gente e muitas organizações que começaram a fazer a transição para o Scrum Agile. Eu incluído, já uso Scrum há mais de 10 anos ou 15. E agora, recentemente, apareceu o Product Management, depois acho que o André Marqueira também vai falar sobre isso depois do almoço. E nós até criámos um curso agora no Técnico Mais sobre este tema. Eu também próprio só descobri este tema há pouco tempo, mas eu acho que esse movimento do Agile Scrum, que é a parte do delivery de construir as operações, vai se estender para o Product Management, que é um mundo completamente novo. E, mais uma vez, sugiro que leiam um livro chamado Inspired, que é do tipo mais percebe Product Management no mundo, e que eu li no verão e que é espetacular e mostra como, se vocês ainda estão a pensar no Agile Scrum, também vão ficar rapidamente no passado.
E, finalmente, as novas pessoas. Porque a gente pensa, isto é tudo muito giro, não é? E as pessoas somos nós. Não, não são vocês. Os nossos alunos do técnico são completamente diferentes dos alunos do técnico de há 10 anos atrás. Mas completamente. Okay? Pronto, eu não sou especialista em pessoas, mas conheço muitos alunos e posso dizer que este pessoal que vai entrar nas organizações nos próximos 2 a 3 anos vai se recusar, por exemplo, a trabalhar em escritórios. E isso vai mudar completamente a forma como as organizações funcionam, a forma como vocês vão ter de gerir as pessoas, ou não gerir, porque depois é muito mais difícil gerir as pessoas e nós em Portugal somos péssimos a gerir e péssimos a gerir pessoas, ainda vai ser ainda mais difícil e vai ser quase caótico. Okay? E nós já estamos a sentir isso no técnico com a ausência dos alunos às aulas e então em teses de mestrado até faz impressão. Depois o trabalho remoto, o talento vai começar a trabalhar de Portugal para fora, para a Alemanha, para a Inglaterra, para países onde se pagam salários 3, 4, 5 vezes superiores e as empresas de informática portuguesas e os departamentos de informática portugueses vão perder todas as pessoas boas. Vão ficar só com os maus. E os cursos online que permitem que qualquer pessoa aprenda o que quiser em 2 ou 3 meses. E não de 7 anos, como é hoje em dia. Ou como era até há pouco tempo. Exemplos. Por exemplo, então, como é que nós conseguimos fazer as coisas? Se os informáticos não derem resposta, não é? Vai acontecer aquilo que eu tenho estado a fazer nos últimos 10 anos, ou 15 no técnico, que é nós temos que resolver os nossos problemas, nós temos que inovar. Como é que nós inovamos no ensino? Por exemplo, já há 15 anos atrás, eu acabei com as aulas teóricas. Porque não fazia sentido absolutamente nenhum estar a dar numa aula teórica aquilo que está muito melhor explicado no livro, os alunos que lessem o livro. Ora, 99% das cadeiras do técnico e das universidades em Portugal continuam a dar aulas teóricas, que é um desperdício enorme de recursos dos professores, que é um recurso muito escasso. Outro exemplo, já agora, os alunos, entretanto, deixaram de ler. Mas já lá vamos. Então, o que é que a gente faz? Vão às aulas e não lêem vídeos. Pronto, então, eu comecei a gravar vídeos há 5 ou 6 anos atrás. Criei um MOOC de transformação digital, que teve imenso sucesso. Acho que é o MOOC com mais sucesso do técnico. Também não há assim tantos como isso, mas pronto. Mas sempre nos que há é o com mais sucesso. E agora só os vídeos. Eu gravei o ano passado 2 ou 3 horas de vídeos, que basicamente cobrem a matéria inteira, em vez de demorar 14 aulas de 3 horas, como fazem os outros professores. E há cada vez mais professores a fazer o mesmo, embora sejamos ainda poucos. Depois, outras tecnologias são, por exemplo, tecnologias para gerir a própria disciplina. Eu adotei o EDX para os MOOCs, há 3 ou 4 anos atrás o LearnDash, que é um plugin para o WordPress por $50 ou $100, passam a ter uma ferramenta espetacular, super fácil de usar, super moderna, para fazer aquilo que os sistemas das universidades normais não fazem. Ou então o próprio Moodle, que nós usamos no técnico mais, enfim, que é uma coisa tradicional, mas tem vindo a evoluir e faz o básico. Agora, mais recentemente, do ano passado e este ano, adotei uma ferramenta que é o Feedback Fruits, que é uma startup, acho que é holandesa, que permite ter coisas tão interessantes como, que eram impossíveis há 2 ou 3 anos atrás, vídeos interativos e documentos interativos. E permite aos próprios alunos fazer perguntas dentro dos próprios vídeos e nós fazemos perguntas e torna toda a experiência muito mais interessante. Claro que isto tudo vai acabar com as aulas. Vai acabar com as salas de aula. E depois para que é que servem tantas centenas de salas de aula se não houver alunos nem aulas? Essa é outra questão. A avaliação dos pares. Já estamos a falar mais de técnicas, não tanto de tecnologias. É os alunos a avaliarem-se uns aos outros. Que os alunos do técnico resistem, mas é inevitável, porque não há recursos para avaliar centenas, milhares de relatórios em cada disciplina. Os chatbots no técnico lá fora já usam em muitas disciplinas para responder aos alunos. Estamos a falar de centenas de alunos ou milhares de alunos, para 10 ou 20 não é preciso. Claro, outro dia descobri que há uma cadeira no técnico que tem 4 alunos inscritos. E por aí vai. Analytics, Data Analytics, sobre o comportamento dos próprios alunos, Gamification, que é uma coisa que eu também já fiz muita investigação e utilizo também nas disciplinas, casos reais, com empresas reais e não casos fictícios ou exercícios imaginários. Conhecem aquela velha anedota do professor que utiliza o exemplo do clube de vídeo na disciplina e tem de explicar aos alunos que é um clube de vídeo porque já não existe há 15 anos atrás. Depois, como é que isto se resolve? Eu acho que se resolve principalmente pela área da gestão. Porque as tecnologias estão para aí aos pontapés, cada vez vai haver mais, cada vez vão ser mais baratas, mais fáceis de usar e mais fáceis de aprender. Não me parece que seja um grande problema. A parte das pessoas tem de ser elas próprias, quer dizer, não compete a nós obrigar as pessoas a querer mudar, a aprender coisas novas, a fazer as coisas de forma diferente. Portanto, eu ia pela gestão. E a gestão é que é uma grande complicação, porque nós temos a gestão de projetos tradicional que ainda é utilizada na enorme maioria das organizações, especialmente em Portugal, públicas e privadas,
e que é terrível, é péssima. Os projetos de informática ou de sistemas de informação jurídicos com o PMBOK falham todos. Okay? Escuso de citar, espero que não levem a mal, o moderador do painel anterior, aquele exemplo clássico da gestão de projetos tradicional. Estava planeado para 1h30, demorou 2h30. Miguel, por isso mesmo este moderador pede contenção final. Quanto tempo é que tem? Esgotamos. Esgotado. Pronto, então, só a última frase. A solução para os informáticos é deixarem de ser engineers, que em Inglaterra e nos Estados Unidos quer dizer mecânico, analisador, etc., e passarem a ser inovadores usando Product Management. Obrigado. Obrigado, Miguel. Ouvimos aqui uma parte mais teórica, mas com umas pistas muito interessantes também para falarmos. Um apontamento antes de passar estas três senhoras que representam sobretudo a parte empresarial. Que dei, desde 2009, Portugal tem feito um caminho no European Innovation Scoreboard de crescimento. Hoje já somos considerados inovadores fortes, apesar de muitas críticas, obviamente, que temos que fazer. E eu penso que é rápido perceber, fazendo contas, desde 2009 para cá tivemos 3 primeiros-ministros, muitos ministros da Economia, muitos secretários de Estado da Inovação, da Internacionalização. Portanto, este resultado, se nós estamos a crescer em termos de inovação, deve-se às empresas. E é por isso que é preciso apoiá-las, é preciso não atrapalhá-las, mas sobretudo ouvi-las. Por isso, o repto a estas três senhoras que agora vamos ouvir, e começaria agora Inês. Inês Relvas é Chief Strategy Officer na Universo, empresa dedicada a serviços financeiros do Grupo Sonai. Iniciou a sua carreira na consultora estratégica na Boston Consulting Group, tendo servido setores muito diversos como o retalho, bens industriais, telecomunicações, energias e serviços financeiros. Assumiu o cargo de gestora de projeto já com especialização em serviços financeiros, juntou-se ao Grupo Sonai em 2020, uns dias depois da pandemia nos forçar a todos ao confinamento para liderar a área de estratégia da Universo. Atualmente é responsável pelas equipas de estratégia, controle de gestão, people and talent, serviço a cliente, customer analytics e tesouraria. É alumni na Chapter do Fórum Económico Mundial, na Lisboa. É licenciado em Gestão na Nova School of Business and Economics, possui um mestrado em Gestão pela Católica Lisbon School of Business and Economics e um MBA pelo INSEAD. Inês é mãe do Arthur e uma feminista aguerrida no seu dia-a-dia. Inês, por favor. Obrigada. Eu vou só pôr aqui para tentar controlar o tempo e ter o telefone à minha frente. Eu achei que ia inovar por não ter slides, mas o professor já me bateu e já começou aqui, deu exemplo nesse sentido. Várias coisas que, a certa altura, me convidaram para este painel que eu queria falar convosco. Quando me dizem, primeiro, ser um exemplo de sucesso, eu acho que no universo nós não nos consideramos necessariamente um exemplo de sucesso e achamos que temos muito caminho pela frente, portanto acho que também é isso que venho partilhar convosco. O que é que achamos que fizemos e que corre bem e que sim, mas o que é que ainda temos muito pela frente, até porque eu acho que na inovação não há necessariamente um caminho de sucesso, acho que é um esforço e um caminho contínuo. Também um ponto importante, como feminista fico muito satisfeita de estar num painel em que tem maioritariamente mulheres, portanto, QuidGest, grande organização, fico muito satisfeita por isso, principalmente para falar destes temas que muitas vezes associamos ao público masculino. O que é que eu vos queria falar um bocadinho hoje? Há duas coisas importantes que o Grupo Sonai me passou, portanto eu não estou assim há tanto tempo no grupo, que são muito importantes a maneira como nós vemos inovação, especialmente aqui no Universo. Um ponto importante, o que nos deu sucesso até agora não é o que nos vai dar sucesso daqui para a frente. Isso é muito claro para mim, de que o que me trouxe até 1 milhão de clientes no Universo não vai ser o que me vai levar ao próximo milhão, se lá que chegarei. Portanto, isso é muito importante e isso tem de estar e está no nosso ADN. Outro ponto importante que é, eu não quero contratar pessoas incríveis, pessoas extraordinárias, para terem performances medianas. Que eu acredito, enquanto organizações, das muitas que fui conhecendo em Portugal, nós somos especialistas nesta realidade de alguma maneira, retirar o potencial do nosso talento. Então, o talento mais jovem vem aí com muita vontade e com muito propósito. Se eu perguntar a qualquer um de vocês se me quer dizer, ok, quer ter uma empresa inovadora, quer que a minha empresa seja inovadora, ou quer trabalhar numa empresa inovadora, acho que ninguém me vai dizer que não. Acho que a grande maioria das pessoas me vai dizer, sim, claro que sim, obviamente, queremos ser inovadores. Então, mas ok, se queremos todos, de alguma maneira, dizíamos aqui, porque é que não estamos no ranking número 1 das empresas, todas as empresas, todo o país, porque é que não somos todos incrivelmente inovadores? Há qualquer coisa aqui, fórmulas, já falámos hoje sobre fórmulas para a inovação, fórmulas para o sucesso, o que é necessário garantir para a inovação? Bem, isto não há de ser assim tão linear, porque senão todos nós éramos incríveis a ter empresas extremamente inovadoras na sua maneira de funcionar.
Quando pensamos em inovação, eu consigo, se calhar, se eu agora fizesse aqui um levantado de mão e quem me dissesse a primeira empresa inovadora, assim, de olhos fechados todos, respostas iam ser a Google, a Apple, as grandes tecnológicas, a Netflix. Muitos de nós seríamos rapidamente a apontar estas empresas. Também seríamos rapidamente a dizer, bem, são aquelas pessoas que têm flexibilidade e que têm pizza ou almoço à sexta-feira e provavelmente alguns puffs também para estarem relaxados. Ou seja, têm um ambiente atípico do nosso, que seria o nosso mundo corporativo. Isso é a parte boa, não é? Ou seja, todos nós pensamos nas coisas ótimas e incríveis que estão associadas à inovação. Todos nós, se eu vos disser, querem uma empresa com colaboração, querem uma empresa com empoderamento das suas pessoas, querem uma empresa relativamente horizontal, em que qualquer pessoa pode tomar decisões, querem uma empresa com flexibilidade e segurança psicológica. Quer dizer, quem de nós vai dizer que não a estas coisas, não é? Ou seja, acho que é difícil nós dizermos que não. Mas como é que isto se faz? Será que isto tem um lado B? Será que isto tem um lado menos fácil, um lado mais exigente para garantir que tudo funciona? Isso eu acredito verdadeiramente que sim, e acho que aí no universo estamos a fazer um caminho para garantir que isso também continua. Acho que também vos dá contexto para quem não conhece o universo. Nós nascemos há muito pouco tempo, portanto, somos uma empresa desde 2015, formalmente. Começámos com muito poucas pessoas, hoje em dia somos muito poucas pessoas à mesma, para a maior parte de vocês, somos 130 pessoas, mas tivemos um caminho relevante que foi que duplicámos mais de tamanho nos últimos 2, 3 anos, principalmente num contexto de pandemia. E a empresa nasceu tecnologicamente com todos os enablers que precisa, é cloud native, essas coisas todas boas que permitem que as pessoas podem fazer muito mais, se calhar, do que se tivessem uma série de legacy a arrastá-los e a agarrá-los. Tivemos muita facilidade em encontrar perfis que quisessem fazer diferente. Em serviços financeiros era relativamente natural que queríamos desromper o que existia, não é? Ou seja, já que nenhum de nós é um cliente bancário feliz, provavelmente, portanto, todos nós temos críticas ao nosso banco, portanto, era relativamente fácil perceber, ok, tenho aqui pessoas que querem fazer diferente, mas depois como é que nós garantimos que isto é escalável, que isto é continuado no tempo, que isto é igual, que todas as pessoas são assim? Eu não quero só ter as minhas áreas de negócio a ser inovação. Eu quero ter o compliance e o legal a ser inovadores, não é? Portanto, como é que nós conseguimos garantir que toda a organização vive e pensa de uma maneira inovadora? Há alguns desafios que nós fomos apercebendo no tempo que eu acho que hoje em dia também queria partilhar convosco. Colaboração. Toda a gente, obviamente, acha que faz sentido. Mais cabeças diversas a pensar é sempre melhor do que um sozinho. Mas a colaboração não funciona sem a vertente também da responsabilização, da verdadeira, aqui do accountability em inglês, porque funciona melhor do que até em português, mas falávamos no painel anterior, não é uma questão de apontar dedos, não é uma questão de quem é que é o culpado, e não é uma questão de o chefe da equipa ter de assumir a culpa por A, B ou C. Eu acredito verdadeiramente em colaboração e em dar liberdade a todas as equipas para fazer o que quiserem, mas também acredito que qualquer pessoa tem de ser capaz de assumir a responsabilidade pelas decisões que tomou, pelos impactos positivos e pelos impactos negativos associados. Isso não quer dizer de todo martirizar erros, pelo contrário, quer dizer que temos de ser capazes de assumir esses erros e de crescer com esses erros. Eu a única coisa que aponto o dedo é se me fizerem 3 erros seguidos iguais. Aí fico um bocadinho rabugenta porque penso, bem, não aprendemos nada e isto significa que o processo não está a funcionar. Mas fazer erros é a única garantia que eu tenho em inovar. A única garantia que eu tenho em experimentar, em fazer coisas diferentes, que vai haver uma batelada de coisas que vão correr mal e que não vão servir o propósito que nós achámos inicialmente que iriam servir. Portanto, nós temos a capacidade de dar liberdade, fomentar a colaboração entre equipas para fazerem coisas diferentes, tem de vir necessariamente com o outro lado. Tem de ver com o lado da responsabilidade, da responsabilização e da capacidade de aprender e processar erros. Recomendo a muitos quem não leu o livro de No Rules Rules sobre a Netflix, sobre a cultura da Netflix, que literalmente tem 2 palavras que eles defendem muito, que é freedom and responsibility. Só funciona das 2 maneiras, ou seja, tem de haver muita liberdade para fazer muita coisa, mas tem de haver muita responsabilização e muita accountability na maneira como gerimos isso. Também é uma coisa muito importante para nós garantirmos que efetivamente há uma liberdade e uma tolerância ao erro enorme, mas há uma exigência muito grande por trás. Eu só consigo efetivamente trabalhar numa organização em que eu dou muito empoderamento à organização num ambiente exigente de performance. Eu não posso ter performance mediana e depois permitir que cada um faça o que quer da maneira como quer. Portanto, tem de haver uma cultura rigorosa, tem de haver uma cultura de feedback contínuo, transparente, honesto. E isso não significa, obviamente, feedback destrutivo. Acho que isso aí é algo muito
até, se calhar, cultural que nós temos, não é? Dizer mal e criticar. Não, tem a ver verdadeiramente com este contínuo aprendizagem, crescimento que nós queremos fomentar às nossas pessoas. Mas é muito difícil criar esta cultura de honestidade e transparência. É muito difícil eu ter uma realidade tão honesta e tão transparente que qualquer colaborador meu, seja qualquer nível, não estamos a ver de poucos, mas seja o que fosse, que me vem dizer a mim: Inês, eu acho que estás errada, eu acho que o que estás a dizer não faz sentido. Vocês podem todos também dizer desse lado, se quiserem, mas o objetivo, efetivamente, é criar um tal ambiente que não há hierarquia que bloqueie esta transparência, esta necessidade, esta constante necessidade de crescimento. É essa realidade de feedback que eu acho que é crítica. Também há um ponto muito crítico, peço desculpa, é tudo crítico, eu sei, mas que é o outro lado de ter uma organização horizontal. Nós queremos e sempre quisemos dar muito poder às nossas pessoas, mas isso não retira em nada, e já o professor Crespo disse há pouco, a necessidade das lideranças. Ou seja, podem acreditar, eu com 130 pessoas, mesmo com 130 pessoas, consegue existir um caos completo a nível de visão, propósito, o que seja da empresa. Portanto, eu, mesmo com uma equipa pequena, portanto, eu não consigo replicar isto para 1000 pessoas e torna-se então um caos ainda um bocadinho maior, mesmo com uma equipa pequena, se não houver uma visão clara das nossas lideranças, não funciona. Este caos tem de ter uma organização. Este caos tem de ser metódico, não é? Ou seja, eu não posso apontar em todas as direções. Eu não posso ter uma equipa a experimentar aleatoriamente. Tem de alguma maneira haver um método e haver uma visão e um caminho. Tem de haver uma prioridade clara para toda a gente. Tem de saber para onde é que nós estamos a ir, não é? Ou seja, qual é o caminho que queremos fazer. Isso significa que depois podemos dar 50.000 voltas, mas não podemos andar na direção oposta, não é? Portanto, aí é um bocadinho mais complicado. Se somos uma empresa de serviços financeiros, se calhar não vamos agora tornar-nos um retalhista como outras empresas irmãs, não é? Portanto, temos de ter um caminho claro. E isso, muitas vezes, quando falamos em organizações mais horizontais, que empoderam mais as suas pessoas, retiramos esta necessidade de lideranças fortes e, por mim, é o contrário. Quanto mais horizontal, quanto mais flexível, quanto mais empoderada for a organização, maior é a necessidade desta liderança com visão clara, que define o caminho, ou que ajuda a definir o caminho, que ajuda a clarificar o propósito para garantir que toda a organização inova e caminha na mesma direção. Portanto, o que eu vos ia falar muito era sobre o tema de pessoas. Acho que são muitos estes temas, na verdade, que estão na gênese. Acredito e concordo plenamente com o professor que não tem nada a ver com a tecnologia. Está lá, todos nós sabemos. A maior parte do nosso talento hoje em dia que entra é nativo nessa tecnologia, muito mais do que qualquer um de nós. Mas, na verdade, é garantir que o lado positivo e atrativo da inovação, todas as coisas boas que nós conseguimos lembrar-nos quando falamos de uma empresa inovadora, têm um lado muito forte de rigor, de responsabilização, de transparência e de honestidade, que é essencial para isto ser escalável e funcionar, do nosso ponto de vista, e aí ainda temos muito para trabalhar e para crescer. Obrigada. Passaríamos à Isabel. Isabel Ventura, com mais de 10 anos de experiência nas áreas de saúde, tecnologias de informação, banca, capital de risco e turismo, é atualmente diretora adjunta de sistemas de tecnologias de informação do Grupo Luz Saúde, liderando a equipa de Digital Innovation and Growth, responsável por cerca de 30 projetos e iniciativas ligadas à inovação não clínica e transformação digital. É também membro da Geração Known, um programa de transformação sobre assuntos europeus desenvolvido, onde participa no setor de transformação digital. É igualmente Advisory Council Member da revista Harvard Business Review, onde contribui com feedback e ideias sobre conteúdos que desenvolvam e enriqueçam a perspectiva atual e futura da publicação. Leciona na nova SBE e um módulo de Digitalization na pós-graduação de Gestão em Saúde. Apesar de ter iniciado a sua formação académica na licenciatura em Gestão de Empresas no ISCTE, é no digital e na tecnologia que se sente verdadeiramente feliz, tendo concluído uma pós-graduação em digital pelo IDF-ISEG, em parceria com a Google, onde trabalhou em Barcelona e Dublin, detendo ainda especialização em Futures Strategic Design and Innovation pelo IDF-ISEG, assim como pela Harvard Medical School em Digital Transformation in Healthcare. No final de 2021, em 43 mil mulheres de 15 países, foi considerada pelo programa Santander W50 uma das 125 Human Emerging Leaders, tendo ganho uma bolsa de estudo sobre liderança e negociação na London School of Economics. É viciada em tudo que são gadgets e assistentes virtuais. Nos tempos livres, o que mais gosta é de sair de mota para um passeio sem destino e telemóveis. Obrigado. Obrigada.
Bem, bom dia a todos e a todas. Obviamente, começar por agradecer aqui à QuickGest, espero que esteja tudo bem aí atrás, a oportunidade de estar aqui, de partilhar um pouco convosco a nossa, digamos, esta temática que me pediram para vir aqui falar, que é a nossa inovação interna, ou seja, a nossa inovação a partir de dentro, aqui um pouco também no grupo do Saúde, e aqui, obviamente, terei alguns slides de apoio à parte, digamos, mais teórica, mas o que eu quero trazer-vos aqui é a componente mais prática, é efetivamente como é que o fazemos e como é que tem acontecido aqui no nosso grupo. Obviamente, começando por esta temática de entender o que é isto, de inovação interna, porque agora falam-se também muito de outras vertentes, outras disciplinas da inovação. Aqui a inovação interna é aquilo que ela própria diz, ou seja, é aquela que vem de dentro, aquela que durante todo o processo, todo o desenho, o pensamento, o desenvolvimento, ela é feita pelos nossos, ela é feita dentro de casa, num sentido de criarmos aqui um sucesso conjunto, obviamente sempre aliado a tecnologias, a parceiros, mas que aqueles que verdadeiramente nos fazem acontecer são os nossos. E é isso que eu também queria partilhar. Obviamente, tenho que começar pelo espaço um bocadinho, também se calhar um bocadinho fruto também da minha área, mais desta de gestão de produto, de gestão de projeto, de inovação, começar pelo espaço problema. A Luz Saúde é um grupo de saúde privado, como muitos de vocês conhecem, com cerca de 22 anos de existência. Como devem calcular, não só em questões de legacy de sistemas, mas de próprios mindsets. Eu cheguei ao grupo em 2019, com um propósito de criar esta nova área de inovação digital, mas não só criar aplicações ou sistemas, mas também mudar mindsets. Ou seja, mudar a forma também um pouco como víamos, a forma como trabalhávamos e colaborávamos também todos aqui em conjunto. Obviamente, nunca perdendo o nosso foco, o nosso propósito e a nossa missão. O que eu senti um pouco, e aqui, começando o meu espaço-problema, era quando eu cheguei, sim, nós queremos ouvir as nossas pessoas e vamos fazer, e vamos... Mas depois, quando eu dava aquele passo, não é bem assim, vamos reunir depois, temos que falar, temos que subir, temos que descer. E então, este foi o espaço-problema que eu senti, apertar aquela caixa que eu me senti muito... Mas a minha não estava aberta, infelizmente, como o mestre David referiu de manhã, a minha estava muito fechada, mas eu tinha uma estrela, falámos também há pouco, uma estrela que me guiava e que me dava aquele impulso, que era a vontade do grupo também a fazer acontecer e de se, evoluir. Obviamente aqui, eu juntei aqui uma das principais barreiras que eu senti nesta questão de fomentar e fazer, a inovação interna, ou seja, porque ela acontecia muito, mas era baseada em parceiros, o que eles achavam que estava correto, também, mas os nossos, para além de serem clientes, né, nesta área da saúde, somos todos clientes, obviamente, são aqueles que todos os dias estão no terreno, são todos os dias aqueles que ouvem, aqueles que testam, aqueles que utilizam. E não me faria nenhum sentido eu não os trazer para dentro deste processo de criação, de inovação e de evolução dos nossos sistemas. Obviamente, encontrei algumas barreiras. Estes slides aqui que eu fiz, ou seja, não copiei, nenhum estudo, nenhuma regra criada. É aquilo que eu verdadeiramente senti e por eu isso acho que é também positivo vir aqui partilhar convosco esta questão. As principais temas, dificuldades que encontrei, obviamente, eram as 4, ou seja, começando aqui no alinhamento, eu sentia que o negócio, ou o board, ou a direção, tinha uma visão, mas que depois as nossas pessoas já tinham aqui outra visão ainda mais à frente. Então, foi um dos trabalhos que também tive que fazer, foi estas conversas, este alinhamento, este trabalho conjunto e fomentar esta inovação interna, ou seja, dos nossos, veio ajudar a alinhar todas estas áreas e todas estas visões, não fechando o resto. A questão do tempo, porque obviamente eu aqui trabalho com muitos dos nossos clínicos, técnicos de serviço ao cliente, centros de gestão, e o tempo, isto não é só a atividade principal, é uma das questões que eu fui encontrando. A questão de legacy, muitos sistemas obsoletos, coisas que eu precisava de conectar, de ligar e buscar dados.
e que sinto que eu tenho uma expressão muito gira que lá vem mais um menir, que é eu sinto que quando quero avançar levo mais uma mochila e a questão do ambiente. O ambiente dentro da empresa, apesar de ser bastante positivo, mas entrando em 2019 eu tive quase ali, quase a seguir uma pandemia. É um ambiente obviamente muito stress, estamos a falar de cuidar de pessoas desde o seu ponto de início de vida até aos seus últimos dias e da sua família, por isso obviamente isso também, trabalhar com todos tem sido aqui alguma das barreiras. Obviamente, partilhar convosco a parte boa de trabalhar e de fomentar e de ter este conceito de inovação interna aqui na Luz Saúde e também de outros projetos que e também um bocadinho feedback de projetos de passado. Esta questão da agilidade, ou seja, eu sentia muito que os projetos que eram só desenvolvidos ou que trazíamos parceiros, que continuamos a trazer, mas que eles demoravam tanto tempo a conhecer um processo, a ter que ir à unidade. Não, quando trazendo os nossos e fomentando esta criação e estas sinergias, metade deste trabalho, nesta parte de levantamento até dos próprios requisitos e tudo isso, torna-se tudo muito mais ágil. Mudanças culturais, ou seja, eu passei a ter na minha equipa, não obviamente a coordenar, mas em projetos e em produtos, a ter vários médicos de várias especialidades, técnicos de serviço ao cliente, centros de gestão, que literalmente vêm, digamos, ao escritório ou físico, obviamente agora muito ao Teams, e que estão connosco desde o momento zero. Eles muitos trazem-nos as ideias e nós trabalhamos em conjunto para eles. Partilho, por exemplo, um dos exemplos que nós fizemos no MyLuz, que é um dos meus grandes projetos. Quando fizemos um projeto de integração de wearables no MyLuz, eu desde o momento zero, apesar de ser, se calhar vocês pensam, isso é extremamente tecnológico, porque é que trouxeste um médico? Eu desde o momento zero, digo-se no momento zero porque é o momento da assinatura, se calhar ou de fecho de budgets ou tudo isso, mas o momento de início deste projeto, eu tive um corpo clínico em diferentes valências, em diferentes unidades, porque isso também é importante, porque nós temos, sendo um grupo com 28 unidades espalhadas pelo país, que me ajudaram a construir este projeto. E isso traz-me aqui outra facilidade, que era o que eu sentia muito, era, lá vem, quando nós comunicamos internamente, vamos a sessões clínicas, lá vem a malta dos sistemas, mais um sistema, e ninguém nem nos ouvia. Eu quando meto um médico aqui em palco, estou bem de tempo, 2 minutos, ok, boa. Eu quando coloco um médico em palco a falar de um novo sistema, ou numa nova feature, a adesão é completamente diferente e a própria até a resiliência nesta questão das alterações e do sentimento de mudança tem sido positivo. A velocidade, obviamente, para terem noção, desde, como eu há pouco falei, ou seja, desde a fase do conceito, validação do conceito, até a fase final antes de um deploy, os testes, eu tenho, mais uma vez, seja clínicos, tenho também projetos, obviamente eu não trabalho só, como trabalho para o grupo, não trabalho só para projetos para os nossos end clients, mas também para, digamos, áreas internas, como é o caso da direção jurídica, que estamos a fazer ali um processo grande de transformação digital com eles. Eles estão desde o momento zero a validar conceito, como estão comigo no final, antes do deploy, a fazer testes para validar que tudo está ok antes de haver ali o Go Live. A questão de coaching, ou seja, há muita terminologia que nós vamos partilhando e que eles também próprios, digamos, do outro lado sentem que vão crescendo e nós também, e eu acho que isso é positivo. E aqui a questão da diferenciação, ou seja, a diferenciação é, nós não compramos um software, um pacote, e o que nós conseguimos é criar sistemas, inovação, trazer aqui novas ferramentas para os nossos profissionais, para os nossos clientes, diferenciadoras. Porquê? Porque elas nascem de um conjunto, elas nascem do trabalho de todos nós, e não de um pacote que está, ou de um serviço que já exista e que nós nos limitamos a mudar um logotipo e alterar ali um bocado a nível de Style Guide. Para terminar, e querendo cumprir aqui os nossos timings, e até passando aqui um bocadinho o que o professor José mencionou, e aqui também a minha colega de painel, a inovação é muito para as pessoas. Há muito que a inovação é a tecnologia,
mas a tecnologia é como fosse um enabler, é só uma forma de... A inovação, aqui, e a mensagem principal que vos quer passar são as pessoas, é trazer as nossas pessoas, é trazer o sentimento de pertença, é elas terem o brilho e o orgulho com que me tenho deparado de eu fiz isto, eu alterei aquilo, este projeto, este quiosque, há aqui na aplicação o menu, este sistema tem aqui um botão porque eu sugeri. Este sentimento de pertença, este sentimento de orgulho, de brio, e até mesmo que os sistemas é tudo muito giro, mas há muitos momentos em que eles não funcionam e que há ali algumas falhas. Nós trabalhando para as pessoas e com as pessoas, e é essa a principal mudança que tenho também, obviamente, tentado trazer e que queria aqui terminar e partilhar com vocês, este sentimento tem-me feito evoluir muito mais rápido, com muito mais adesão e, por fim, obviamente, sempre alinhado com aquilo que são os valores, a missão do nosso Grupo Luz Saúde. Obrigada a todos e alguma questão disponível. Passaremos à Beatriz Guimarães, coordenadora da área de Sistemas de Gestão de Informação e Processos de Negócios da Quidgest. É licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e pós-graduada em Ciências Documentais pela Universidade Portucalense. É certificada em Gestão de Projetos pelo IPMA e CIP-E e pela IAPP. Iniciou a sua vida profissional como arquivista e assume atualmente as funções de coordenadora da área de Sistemas de Gestão de Informação e Processos de Negócio do Quidgest. É responsável por diversos projetos de desenvolvimento de novos sistemas inovadores, como o portal de credenciação da CASES, o sistema de gestão de peritagens da NAOS e o sistema de informação legislativo de El Salvador. Por favor. Ora então, bom dia a todos. Já estamos quase na hora do almoço, vou tentar despachar isto, até para não me atrasar aqui com o tempo. Eu trago aqui uma visão um bocadinho diferente, não é? É que é a visão do fornecedor que está a ajudar os seus clientes no caminho para a inovação. E esta inovação que nós temos assistido é que esta inovação tem origens muito diferentes. Ela pode sair logo da administração, dos gestores das empresas, dos gestores dos organismos públicos, que precisam de otimizar a performance, precisam de reduzir os custos, precisam de melhorar a qualidade do serviço que estão a prestar aos seus clientes. Podem vir também de pessoas que têm responsabilidades... Já estou, coitado do microfone. Que têm responsabilidades mais na gestão de processos, na gestão da qualidade e que identificam problemas que têm que ser resolvidos. Mas também surgem muitas vezes, e mesmo muitas vezes, nas equipas operacionais, que têm falta de recursos, como nós temos, toda a gente tem falta de recursos, e precisam de simplificar e agilizar os seus processos do dia-a-dia. E no seguimento daquilo que tem sido falado aqui várias vezes, o software em si não é muitas vezes a inovação. A inovação é a forma nova de nós olharmos para as coisas e da maneira como a queremos resolver. E o software o que vai fazer aqui é a alavancagem, não é? É simplificar a forma como nós podemos introduzir essa inovação e é esse trabalho que nós fazemos com os clientes. E é aqui que o Gênio se vai constituir um ativo muito valioso. Como vocês ouviram na bio, eu sou licenciada em História, sou arquivista, com muito orgulho, e desenvolvo sistemas na Quidgest já há cerca de 15 anos, não é? Isto demonstra que nós podemos pôr diretamente o conhecimento de negócio na modelação dos sistemas. E eu acho que é aqui que nós nos diferenciamos e conseguimos apoiar os clientes, porque temos uma facilidade em transmitir este negócio e em estudá-lo com eles. Eu trouxe aqui alguns exemplos, e custa-me um bocadinho a escolher os exemplos, mas trouxe aqui alguns exemplos de projetos inovadores que nós fizemos com os nossos clientes, e que tiraram muito partido daquilo que estávamos a falar, que é a possibilidade de falhar. Porque a forma como nós abordamos estes projetos é sempre numa lógica de prototipagem. Então nós estamos constantemente a trabalhar com as equipas, a apresentar modelos e a corrigir,
Nós não ficamos sentados no nosso escritório a programar durante 3 meses e a seguir apresentamos uma coisa feita, não. É feita em conjunto, tem a coisa do este botão foi sugerido por aquela pessoa, exatamente essa é a nossa forma de abordar e honestamente é aquilo que me faz achar que o trabalho que nós fazemos é fascinante. Porque eu posso não perceber nada do negócio quando começo a trabalhar. Eu percebia zero sobre peritagens, está aí o nosso cliente. Eu percebia zero sobre peritagens quando comecei a trabalhar neste projeto e fomos aprendendo com o cliente e transpondo esse conhecimento de negócio. No caso da Naus, que é uma empresa de gestão de peritagens de sinistros de imóveis, a iniciativa veio dos gestores da empresa. Era uma empresa nova, estava a nascer e precisavam de desenvolver um software para o qual não encontraram oferta no mercado. E precisavam que isto acontecesse muito depressa, porque eles estavam a arrancar e não queriam arrancar com folhas de Excel. Então nós, ao fim de uma semana, tínhamos desenvolvido um protótipo funcional para eles começarem a trabalhar e no espaço de um mês tínhamos um software com todas as funcionalidades base que eles precisavam para trabalhar. Com isto, eles verificaram uma redução de 50% dos custos operacionais. Foi um projeto muito engraçado e mais engraçado ainda que demonstra, como também já se falou aqui hoje, que a inovação nunca termina. Este projeto arrancou em 2014, continuamos a trabalhar ativamente com o cliente, a incluir todas as necessidades novas de negócio que o Covid trouxe e que é preciso ir incorporando nos sistemas. Outro caso muito engraçado foi o da Assembleia Legislativa de El Salvador. Aqui a iniciativa nasceu da área operacional, mas depois obviamente foi um projeto financiado e nós tínhamos que desenvolver um sistema integrado que abrangesse todas as áreas da Assembleia. A Assembleia Legislativa é equivalente à nossa Assembleia da República. Eles tinham requisitos muito específicos e precisavam de uma implementação rápida. Como devem imaginar, eu percebia zero sobre a produção de legislação em El Salvador. Lamento dizer que também não sabia da portuguesa. Portanto, foi tudo aprendido na altura. Nós tivemos um mês a fazer levantamento de requisitos, implementámos o projeto na totalidade com formação em 6 meses e isto provocou uma profunda transformação digital da forma como eles trabalhavam, que antes era assente tudo em papel. Houve também um aumento muito grande, obviamente, da transparência, como devem imaginar, para um país da América Latina, o aumento da transparência também é muito importante. Um outro caso foi o caso do Félix, ou do Cinematic, que foi um sistema desenvolvido para a Cinemateca Portuguesa, com a iniciativa da área operacional, mais uma vez, obviamente, um projeto financiado, em que nós precisávamos desenvolver, para quem não é desta área isto pode parecer meio esdrúxulo, mas nós precisávamos desenvolver um sistema que permitisse gerir informação de 5 tipos de acervos, neste caso livros, arquivos, museus, objetos de museu, os filmes e está-me a falhar mas pronto, mas eram 5 tipos de acervos e cada um tem as suas respectivas normas de descrição. O objetivo era que na Cinemateca, quando eu procurasse por Manuel de Oliveira, eu conseguisse ver toda a informação que eu tinha nos vários acervos e poder fazer isto de acordo com as normas internacionais de descrição para cada uma destas coisas. O que nós fizemos foi um trabalho perfeitamente de co-inovação e cooperação com este cliente, está também aqui sentado hoje no auditório, em que fizemos uma coisa muito inovadora, mesmo a nível internacional, de conseguirmos encontrar uma estrutura transversal que permitisse descrever estes vários acervos e parametrizarmos em gênio. Às tantas, a nossa cliente já falava do gênio como nós falávamos, ela percebia como é que as coisas teriam que entrar e já tínhamos essa conversa com ela. Isto resultou na desmaterialização dos seus processos e no aumento da informação e serviços disponíveis online para os leitores e utilizadores, embora haja uma parte do projeto que ainda está em deploy. Outro caso da Casos, portal de credenciação, é um daqueles casos típicos de Simplex. Tínhamos um processo em papel que queríamos converter para digital, neste caso a credenciação de cooperativas. E em termos de resultados, houve uma grande redução dos erros, aumento da produtividade e aumento do número de cooperativas credenciadas. Obrigada. O último caso que eu vos trago aqui é o da Unilabs. É um caso muito interessante, é o único de gestão documental que eu vos trouxe aqui, mas foi muito inovador pela forma como eles queriam tratar o fluxo de despesa e como queriam garantir
que os seus aprovadores não perdiam tempo a aprovar coisas para as quais o sistema tivesse capacidade de decidir sozinho. Então todo o processo foi esse, foi automatizar o fluxo de despesa e colocar os pontos em que os utilizadores eram necessários exatamente onde eram necessários e com toda a informação que precisavam para fazer isso. Isto traduziu-se, obviamente, num grande aumento da produtividade para esses aprovadores e a redução do número de erros também, porque o sistema baseava-se em dados. Último caso, um bocadinho diferente, é o caso de um produto, porque a inovação também pode vir de um novo produto. Neste caso, quando saiu, aliás, antes até de sair o Regulamento Geral de Proteção de Dados, a nossa administração, neste caso esta administração é nossa, é minha, decidiu desafiar-me, a mim, que sou arquivista, já perceberam, trato em processos de negócio, para desenvolver um sistema de conformidade com o Regulamento de Proteção de Dados. Como devem imaginar, eu não sou jurista, não percebia nada de proteção de dados e, portanto, nós fomos certificar-nos, não é? Fomos primeiro conhecer e só depois é que fomos trabalhar num sistema que logo em 2016 saiu a primeira versão e que permitiu, portanto, facilitar todas as tarefas relacionadas com a conformidade. Só para terminar, porque eu não podia citar aqui alguns exemplos de projetos e deixar de lado todos os outros tão interessantes que nós fizemos, só aqui uma lembrança e um agradecimento a todos os nossos clientes, porque todos os projetos enriqueceram, quer a mim pessoalmente, quer a equipa no geral, e portanto obrigada a todos. Bem, eu lamento que o tempo voou, eu acho que cumprimos o nosso tempo. Penso que não tenho possibilidade de fazer questões, porque temos aqui um calendário apertado. Teria muitas questões para vos fazer sobre liderança e inovação, sobre gestão de inovação, mas saio daqui com esperança porque 3 exemplos de 3 empresas bem distintas, com um foco muito claro e o professor também a dar-nos aqui muitas pistas. E eu agradeço e incentivo quer o João Paulo, quer a Cristina a continuarem estes ideias que merecem continuidade. Obrigado a todos.